Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o domínio das emoções usando a técnica IRMI. Isso aí, mas logo após a vinheta. Quem é responsável por nossos comportamentos? O que nos leva a agir, reagir, a ter certas reações que não compreendemos? Até muitas vezes, em determinadas situações, até premeditadas, nós não sabemos como agir ou reagir. Às vezes nos enganamos. É importante a gente saber que nós somos uma conjunção, não somos conceitos isolados. Então nós temos os componentes do nosso corpo e temos os componentes da nossa mente. Essa dicotomia que foi feita no passado, ela não existe, mente e corpo separados. Nós somos uma coisa só e que se retroalimenta. Quais são os componentes da mente? São nossos pensamentos e nossos sentimentos. Quais são os componentes do corpo? São as sensações físicas, são os impulsos elétricos e as reações químicas. Mas se nós unirmos componentes do corpo com componentes da mente, isso vai dar em emoções. As nossas emoções, elas são as somas desses componentes. Um sentimento que nós podemos nutrir pelo outro é o amor. É um sentimento. Isso é um componente da mente. Um outro sentimento que temos no corpo, uma sensação que temos e que nutrimos no corpo, é aquela sensação física do desejo sexual, que lhe excita, que mexe no seu corpo. Se você une o amor ao desejo sexual, pode resultar em uma paixão, que é uma emoção. A paixão não é só amor e desejo sexual, mas pode ser o desejo sexual com egoísmo, por exemplo, que leva a uma relação doentia. Então, sabendo que nós somos a junção desses componentes, aqueles componentes que carregamos e que trabalhamos mais, que utilizamos mais, damos mais ênfase, são eles que vão definir nossos comportamentos. Se os meus componentes racionais, aqueles medidos a partir das minhas reflexões, dos meus pensamentos, eles têm um poder maior, é claro que eu vou agir menos de forma emocional. Eu não vou me deixar emocionalmente ser levado por determinadas situações. Eu vou parar, vou raciocinar, vou pensar, refletir, entrar numa autodialética para que eu assuma sempre o controle e não me permita levar por as emoções. Mas como é que essas emoções, como é que nós somos dominados por essas emoções? Porque muitas vezes nos deixamos levar por emoções que nos destroem, que nos ferem, que nos adoecem. Vamos entender o seguinte. Nós temos o cérebro límbico, aquele chamado cérebro emocional, e temos o cérebro racional, que é o neocórtex. O cérebro límbico, o emocional, que está inserido nele o arqueocórtex, que é o cérebro mais primitivo, eles é que dominam o nosso comportamento, externalizando e se expressando por meio das reações emocionais. Existe, inserido nesse cérebro límbico, mais precisamente no arqueocórtex, a amígdala cerebral.
A amígdala cerebral ela é responsável por nossa sobrevivência. Graças a ela, estamos vivos, porque ela nos prepara quando há mudanças de padrões, de rotinas, ela nos alerta para um possível perigo, apertando muitas vezes o botãozinho do pânico. Ela gerencia padrões, rotinas, ela cria uma certa comunicação de segurança, mas também ela é responsável pelo sequestro da amígdala. O que é um sequestro da amígdala? Diante de uma situação que lhe oferta perigo, para que você não caia no ato de refletir, raciocinar naquele perigo real, ela rouba energia do seu córtex frontal para você não pensar e apenas agir impulsivamente. Exemplo, você vai caminhando numa rua e algo rasteja próximo dos seus pés. Sem mesmo que você perceba o que está rastejando, você salta para trás para se salvar. Embora você, posterior àquela ação de salto, você vai refletir, pensar, analisar se é uma cobra, ou se é um pano que saiu, ou uma corda que alguém puxou. Mas se você, diante de um perigo real, você fosse parar e analisar se era uma cobra, se era venenosa ou não era, se ela vinha em sua direção ou não, certamente seria picado, caso fosse uma cobra. Para que isso não ocorra, a amígdala cerebral assume esse controle. Ela rouba energia para você não cair no raciocínio, porque é um perigo real, e você assim ter a chance de se salvar. Ok, Fernando? Você está dizendo que a amígdala ela rouba energia para que a gente se salve. Sim, e é muito importante que isso aconteça, desde que seja um perigo real. Mas como nós vivenciamos em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada, 90% dos perigos que enfrentamos, ou dos medos que enfrentamos, são os imaginários. Medo imaginário não é real. Você não está num perigo real. A amígdala assumir o controle significa você ter descontrole emocional. Imagina, todo esse processo regido pela memória emocional que é captada pela amígdala, que é registrada pela amígdala. Vamos imaginar, você recebe um estímulo. Esse estímulo, ele é absorvido, ele é captado pelo tálamo sensorial, que manda a informação concomitante para a amígdala e para o córtex sensorial. Essa informação segue juntas, paralelas. Quando essa informação chega ao córtex sensorial, ela já tem chegado na amígdala, que na hora rouba a energia do córtex frontal para você se salvar. Então há uma reação emocional ali. É tempo que o córtex sensorial analise se aquilo oferece perigo ou não. Esta do córtex sensorial é a via principal. Aquela que vai para a amígdala é a via secundária. Quando ele percebe que não é perigo, ele manda informação para você relaxar. Mas se for perigo, ele enfatiza ainda mais a reação da amígdala. E aí temos duas situações interessantes que precisamos saber. O sistema da amígdala é um sistema de memória emocional implícita, ou seja, inconsciente. E o sistema do hipocampo é uma memória explícita de uma situação emocional, ou seja, é consciente. Exemplo, Fernando. Eu sofri um acidente de carro. Eu estava dirigindo, chovendo, perdi o controle, capotei várias vezes com o carro. E quando capotava com o carro, eu ia me machucando. Nesta situação, a minha memória do sistema da amígdala é o medo que eu tenho quando vou dirigir e está chovendo. É um medo inconsciente. Eu não controlo.
mas eu consigo relatar a partir da minha memória explícita, ou seja, do hipocampo, como foi o acidente. Eu estava dirigindo, era um carro de marca Honda CR-V, eu estava numa velocidade de 80 km e numa curva derrapei, perdi o controle, capotei 3 vezes, o carro amassou aqui, amassou ali, eu machuquei o ombro, saí pela janela. Todos esses dados conscientes estão no hipocampo. Mas o medo inconsciente de quando estou viajando e começa a chover e me dá calafrio, me dá tremor e a respiração fica ofegante e eu começo a entrar em pânico, está inserido na memória da amígdala. Porque ela cria essa memória e reforça para que haja a sua defesa diante de um perigo real. Então a função da amígdala praticamente é o seguinte: quando ela estabelece uma rotina, um padrão, ela assume o controle desse padrão e dessa rotina. Ela funciona meio que como uma gerenciadora de rotinas e de padrões. Na verdade é isso. Mas quando algo faz fugir daquela rotina, ocorre o sequestro da amígdala, que gera desconforto, medos inconscientes, reações emocionais que você se desconhece. Quando essa amígdala ela rouba a energia do córtex pré-frontal para que você haja instintivamente, ela promove o medo. Então, fugindo da rotina, ela promove o medo. E a gente descobre que o grande problema dos transtornos de ansiedade, em geral, não é o medo, mas o medo da mudança, por causa desta rigidez na resistência da amígdala em ser flexível. O medo da mudança, ou seja, o medo de quebrar rotinas, de quebrar padrões, favorece essa insegurança e ajuda ao sujeito a ingressar ainda mais em um transtorno de ansiedade. Quanto mais rotineiro o sujeito for, quanto mais ele seguir padrões rígidos, rotinas, é como se ele travasse o cérebro ali, ele se torna mais difícil de mudar. Ele adquire maior medo nas mudanças. Para a gente ter noção de como acontece, como funciona esse descontrole emocional, é interessante saber como é que a técnica IRME, que será lançada em março, aqui em Recife, ela tem essa condição de auxiliar, de ajudar no controle emocional, na reorganização da memória emocional. Primeiro que essa técnica ela trabalha objetivamente flexibilizando as reações da amígdala cerebral. Primeiro ponto. Com isso, ela cria novos padrões. Esses padrões passarão a serem regidos por esta amígdala, mas são padrões positivos. São padrões que nós vamos trabalhar e vamos criar, resultando nas mudanças de pensamento e de comportamento. Com isso, a amígdala é forçada a largar aqueles padrões antigos, negativos, destrutivos, que faz adoecer, para assumir novos padrões edificantes. A técnica IRME favorece também a mudança da rotina mental, como também da rotina comportamental. E isso torna o sujeito mais racional, conseguindo controlar as emoções e os medos imaginários. Os medos reais continuam sendo regidos pela reação da amígdala, da memória emocional, para lhe defender. Porém, os medos imaginários, aqueles medos que não existem, os medos que são criados por nossa mente, serão completamente trabalhados, serão eliminados com o auxílio da técnica IRME. Gostou desse vídeo? Deixe um like, siga o nosso canal e fique alerta que agora em março será lançado o curso IRME.
Esse curso é direcionado a psicólogos, a médicos, a psicanalistas, a profissionais da área de saúde. Muita luz.